Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo na Casa Espírita dessa noite. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, que essa casa está de portas abertas para nos receber e assim podemos estudar um pouquinho mais as lições do Evangelho de Jesus e as lições que a doutrina espírita nos fornece. Para a reflexão da noite, para o nosso estudo, o tema é a parábola dos talentos, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, e também no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para o início dessa palestra, eu peguei um poema do Mário Quintana, quando ele nos diz: Deus criou este mundo. O homem, todavia, entrou a desconfiar cogitabundo. De certo não gostou lá muito do que via, e foi logo inventando um outro mundo. Depois, no final, a gente fala um pouquinho mais a respeito. Se eu esquecer, vocês me colam. Então, vamos à parábola dos talentos. Todos nós já conhecemos a parábola dos talentos. Então, quando Jesus, no Horto das Oliveiras, ele nos traz essa parábola, dizendo que o Senhor, Deus, age como um homem que, tendo que fazer longa viagem fora do seu país, chama os seus servos e lhes entrega os seus bens, segundo a capacidade de cada um. Para um dos servos ele entrega 5 talentos, para o outro ele entrega 2 talentos, e para um terceiro ele entrega 1 talento, e sai em viagem. O que recebeu 5 talentos, saiu a negociar e ganhou outros 5 talentos. O que recebeu 2 talentos, saiu pelo mundo fazendo os negócios e ganhou outros 2 talentos. O que recebeu 1 talento, resolveu cavar e esconder esse talento na terra. Quando o Senhor voltou, depois de um longo tempo, ele chamou os servos para a prestação de contas. O primeiro entregou: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, estão aqui os 5 e outros 5 que eu ganhei. O Senhor disse: servo bom e fiel, muito bem, entre para as festanças. O segundo se apresentou, falou: Senhor, eu recebi 2 talentos, o Senhor me confiou, eu negociei esses 2 talentos e restituo os 2 talentos e mais 2 que eu ganhei. E ele disse: servo bom e fiel, foste fiel nas coisas pequenas, terá outras maiores. Chegando o que recebeu 1 talento, falou: Senhor, eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor age com muita severidade, e eu fiquei com medo e enterrei o talento e guardei. Agora eu restituo o talento que o Senhor me deste. E ele falou: servo mau e preguiçoso, se você sabe que eu sou severo e justo, deveria ter colocado esse talento na mão dos banqueiros e eu receberia agora com juros. Portanto, você foi infiel e não terá mais nada. E prosseguiu: tirem, pois, o talento dele e entregue ao que tem mais, 5. Porque aqueles que têm muito ficarão acumulados, e aqueles que não têm nada, tirar-lhe-á o pouco que pareça ter. E o servo inútil e preguiçoso será lançado às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa é a parábola que Jesus nos ensina. Aí é uma figurinha para ilustrar. A parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história, uma narração alegórica em que sempre nos traz uma lição de moral, um preceito moral, uma regra de conduta. E Jesus, o mestre dos mestres, ele nos deixou várias parábolas, e todos esses ensinamentos, todas essas histórias, até hoje nós conseguimos extrair
preciosas lições. Toda vez que nós voltamos às parábolas do Cristo, nós conseguimos extrair lições novas que até nós pensamos. Como eu não vi essa mensagem no estudo que eu fiz anterior? Porque, apesar de passado todos esses séculos que Jesus esteve aqui, esses ensinamentos ainda são muito atuais. Então a palavra talento no Evangelho pode se referir a uma medida que antigamente tinha uma medida de talento que era utilizado em toda aquela região como comércio. Hoje equivaleria a aproximadamente uns 50, 60 quilos, mais ou menos. Tá? E talento também seria como uma medida de valor, um dinheiro. E uma quantidade grande. Porque os trabalhadores na época, quando eles trabalhavam um dia, eles ganhavam um denário, que é a moeda romana, está ali, é uma foto da moeda romana. Equivale a um dia de serviço, um denário. Um talento significa 6.000 denários. Então hoje seria como se fosse aí 5 anos, 10 anos de serviço, que nós ganharíamos isso. Então uma quantidade expressiva. Então quando Jesus nos fala que o Senhor deixou os seus bens a cargo daqueles servos, segundo a capacidade de cada um, aquele que recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Então uma quantidade muito grande. Hoje seria equivalente a muito dinheiro. Né? Imagine um recurso aí de 10, 20 anos de salário nosso. É muito dinheiro, são muitos bens para serem administrados. Tá? Mas na parábola dos talentos, o que nós podemos extrair é o seguinte, que nós podemos dizer que o Senhor que saiu é Deus, que nos deixa vários bens. Os servos, nós, seres humanos, nós saímos para o mundo, aqui, o mundo material. E depois nós vamos retornar para prestar contas. E quais são esses talentos que o Senhor nos deixou? São todos os recursos que Deus nos proporciona, desde os recursos materiais, que são os talentos que nos são emprestados e que vão ficar no mundo. Poder, a riqueza e o nosso corpo. Quando nós voltarmos para o Senhor, nem o corpo nós vamos levar. O corpo fica aqui. Mas nós temos também os nossos recursos espirituais, que são aqueles que vão seguir conosco para toda a eternidade. Que é a nossa inteligência, a nossa cultura e as nossas virtudes. Que é isso que importa para nós. Então a parábola dos talentos nos fala sobre multiplicar. Quando Jesus nos dá aquela preciosa lição da multiplicação dos pães e dos peixes. Ali, um fato material, mas que ele queria nos exemplificar que nós temos que multiplicar o amor que nós temos. A vida, o exemplo de Jesus, foi toda uma multiplicação do amor, nos relegando isso, o seu amor para com todos nós. Então, os talentos que Jesus nos concede, primeiro que Deus nos concede, primeiro a nossa vida. Nós estamos vivos, momentaneamente aqui na Terra, mas nós sabemos que a nossa vida se prolonga para todo sempre. A partir do momento em que nós somos criados por Deus como espíritos, nós não morremos nunca mais. Passamos por várias existências aqui material para o nosso aprendizado, mas a vida é para todo sempre. Nós temos a bênção do tempo. O tempo que nos proporciona inúmeras riquezas. Quantos dias nós temos na nossa vida? Quantas horas? Quantos minutos? Para que a gente possa bem aproveitar esse tempo. Para isso nós temos o nosso corpo físico, que nos acompanha por toda essa existência, ao longo da nossa vida, 60, 70, 80, 100 anos de uma existência. Quanto tempo, quanto aprendizado.
nós temos os nossos sentidos, da visão, da audição, do tato, a capacidade de pensar, de raciocinar, de falar, de agir, de construir coisas materiais, de construir relacionamentos na nossa vida, em família, no meio ambiente, todo o ambiente que nos cerca. Tudo isso são os talentos que o Senhor Deus nos concede para que a gente possa bem levar a nossa vida. Mas como na parábola dos talentos, o que o mestre falou mesmo quando ele foi entregar os talentos? Ele deu 5, 2 e 1, segundo a capacidade de cada um. Porque nós não somos iguais, nós não nascemos iguais. Nós apresentamos diferenças, em nível evolutivo principalmente. Nós temos uma variedade de capacidades. Cada um de nós tem capacidade em determinada área, em determinados assuntos. E essas capacidades que nós temos são bens que foram adquiridos ao longo das nossas existências. Não são bens que não é uma graça divina. Quando nós vemos um grande artista, ou um grande professor, um grande engenheiro, um grande matemático, um cientista, um inventor, um grande músico, um grande pintor, tudo isso não é dádiva divina, que escolheu aquela pessoa para ser um grande músico, para ser um grande... É uma construção daquele ser ao longo das existências. Ele foi acumulando experiências e chega num ponto de se tornar um exímio profissional aqui na Terra. Ou uma pessoa de uma enorme bondade, como nós vemos grandes exemplos na história da humanidade, Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce e tantos outros, anônimos às vezes, que cuida da sua família, cuida das suas pessoas, cuida da sua cidade, administra bem seus bens, seu comércio, com honestidade, produzindo empregos, ajudando toda a sua comunidade. Então são pessoas muitas vezes que têm o talento que Deus deu, um talento que nós devemos utilizar para as nossas conquistas espirituais, como está ali na figura, para que a nossa evolução, para que a gente consiga sair dessa vida melhor. Então o importante é que esses talentos que Deus nos concedeu, na nossa vida nós multipliquemos esses talentos, saibamos valorizar isso que nós ganhamos e que nós temos na nossa vida e trabalhar para que isso aumente, para que quando nós cheguemos ao final da nossa existência, nós tenhamos mais talentos, os talentos estejam multiplicados, sejam uma conquista espiritual. E esse contentamento, ele é percebido pelo Espírito quando ele multiplica essas dádivas e esses talentos interiores. Porque os bens materiais ficarão aqui, nós não levaremos. Então, quando Jesus nos fala, ajuntei tesouros, aonde Jesus nos orienta a juntar os tesouros? Bom, pessoal, eu sei que vocês sabem. Onde que Jesus nos ensinou? Ajuntei tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói e a ferrugem não destrói, não é isso? Então, esses tesouros que nós temos que desenvolver em nós, essas potencialidades, esses talentos que Deus nos deu, que nós temos que multiplicar. E quando nós multiplicamos e melhoramos, e chegamos numa idade avançada e olhamos na nossa vida, nós temos esse contentamento que é percebido pelo Espírito, que nós melhoramos, que nós somos um cidadão, uma pessoa de bem, nós somos um homem, como ser humano melhor, somos pessoas boas. Isso é uma aquisição espiritual que nós adquirimos na experiência. Passamos pela nossa vida por grandes dificuldades. Quem não tem problemas e dificuldades, aflições para passar? Mas quando nós superamos e passamos por uma dificuldade, nós sentimos esse contentamento.
É um contentamento interno, algo nosso. Que isso é percebido somente nessa aquisição espiritual da multiplicação dos talentos. Ora, Deus me deu uma virtude pequena e eu agora multipliquei, eu consegui aumentar. Passei por uma dificuldade grande, aumentei a minha paciência. Eu não tinha paciência no início, quando eu era jovem, mas agora eu tenho muito mais. Porque eu aprendi nos embates, nas dificuldades da vida, a construir a paciência. É um exemplo na paciência. Às vezes podemos falar em todo o nosso relacionamento, na bondade, no amor, na fraternidade, no desenvolvimento de todos esses bens espirituais que nós temos que desenvolver na nossa vida. E o que significa enterrar? Não teve o servo que enterrou o seu talento? Nós podemos enterrar o talento que Deus deu aqui na nossa vida também, na nossa vida aqui. Aqueles seres que vivem somente na vida material, guardando, conservando, retendo para si todos esses bens, extraindo da vida o máximo para si, ou só para os seus, ali que convivem. Não espalha esse amor para ao redor, para o mundo ao redor. A vida em sociedade foi feita para que a gente possa conviver com outras pessoas, com pessoas diferentes de nós, que saibamos aprender com as diferenças. Mas hoje, que nós vemos no mundo, são muitos comportamentos narcisistas e egoístas. O egoísta é aquele que não faz nada sem pensar na contraprestação. Ele só vai fazer um ato, só vai dizer uma palavra, só vai conviver com alguém se ele tiver vantagem. Se ele não tiver vantagem nenhuma naquela situação, ele simplesmente relega. É o contrário do bom samaritano que Jesus nos ensinou. Então, quando nós vivemos a vida apenas materialmente, apenas a importância que nós damos são as coisas do mundo material, nós estamos enterrando nossos talentos. Nessa figura aqui nós vemos aqui esse senhor, né, que ele com a cabeça aberta, e o que tem dentro da cabeça dele? Só coisas materiais. Ali, computador, televisão, carro, casa, roupas, comida, bebidas, celular. A gente só vê coisas materiais. Então a pessoa que dá importância, que toda a sua vida gira em torno de aspectos da vida material, isso ela está enterrando os talentos. Como na figura, né? O rapaz enterrou os talentos e foi dormir na sombra de uma árvore. Então, esses talentos são para que a gente multiplique, distribua e não enterrar. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, um administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Então, o que esse ensinamento nos diz? Que nós ainda não temos a capacidade de bem gerir os bens que Deus nos deixou. Nós ainda não conseguimos multiplicar esses bens. Isso é uma luta e um trabalho difícil do Espírito. E nós, até que nós conquistemos o que é realmente nosso, tudo é emprestado. Tudo nós vamos ter que devolver para Deus depois. Quando ele fala, tirai portanto dele o talento e relegar ao mundo exterior onde haverá prantos e ranger de dentes, a gente tem a impressão de um tribunal, né? Que nós vamos ser julgados pelas nossas ações. É isso às vezes que nós aprendemos. Tudo que nós fazemos nessa vida, depois vai ter um juiz que vai nos julgar depois da nossa existência, né? Na figura ali tem um anjo que vai nos julgar. Ou como os antigos egípcios faziam, né? Falavam, vamos pesar o nosso coração. A deusa da justiça, a deusa Maat, tinha uma pena na coroa, uma pena de ganso. Ia pesar na balança o nosso coração e a pena. Se o nosso coração fosse mais pesado que a pena, nós fomos injustos nesse mundo, teríamos que voltar. Se o nosso coração fosse mais leve, nós poderíamos ir para um plano melhor. Mas essa figura aqui do juiz não é uma figura exata, correta, porque ninguém vai nos julgar.
Quem nos julga é a nossa própria consciência. Tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós agimos é uma energia que nós espalhamos pelo universo, ao nosso redor. E essa energia vai encontrar com outras energias. E as energias afins, nós então iremos ter essa afinidade e sermos pessoas melhores ou não, conforme nós irradiamos essas energias. Energias positivas ou energias negativas. Então, aquela ideia de que o pensamento, as minhas ideias, os meus pensamentos e as minhas emoções são só minhas, estão presas dentro da minha cabeça, é um engano, porque essas energias se espalham por todo o universo. E nós podemos ver isso perfeitamente. Quem nunca sentiu? Quando a gente entra num ambiente, a gente sente um ambiente leve. Quando nós entramos aqui na casa espírita, nós sentimos um ambiente leve, gostoso, de energia boa. Quando nós vamos em algum outro lugar, nós sentimos aquela energia pesada do local. Só de passarmos em frente, por exemplo, a um presídio ou a um hospital, nós sentimos aquela energia, que é uma energia de sofrimento, que é aquela energia pesada ali do lugar. Então, essa energia é que espalha por todo o universo e atrai. Então, se nós formos pessoas boas, com bons sentimentos, com bons pensamentos, nós vamos atrair quais companhias? Companhias iguais, de bons espíritos, de pessoas também aqui encarnadas, boas e saudáveis. Então, nós temos aqui cultivar essas energias em nosso pensamento, para que a gente possa sermos pessoas realmente melhores, ver e trabalhar no mundo um pouco melhor. Então, Emmanuel nos traz duas importantes lições. Ele nos diz que dois grandes talentos divinos que Deus nos deu: o tempo e a oportunidade. Segundo ele, ninguém vive deserdado da riqueza das horas e das oportunidades de consagrar-se ao bem. E a multiplicação dos talentos, as obras do bem, é favorecido por duas leis divinas, que é a lei de sociedade e a lei de trabalho. Nós vivemos em sociedade, ninguém vive isolado, ninguém consegue viver isolado. Nós precisamos das outras pessoas, de conviver com as diferenças, conviver com as outras pessoas, para que a gente possa aprender, crescer, evoluir. E a lei do trabalho. Trabalho, na doutrina espírita, que nos diz, é toda atividade útil. Então isso aqui é um trabalho meu, que eu estou aqui trazendo essas reflexões para vocês, e vocês estão trabalhando também, porque vocês estão aprendendo, estudando. Tem os trabalhadores da casa que nos acolhem aqui, com muito carinho aqui. Então, tudo isso faz parte da lei de trabalho. Então, toda atividade útil é um trabalho. No livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz que os talentos foram concedidos aos filhos indistintamente, para que aprendam a desfrutar dos dons eternos, com entendimento e harmonia. Uns possuem inteligência, outros a reflexão. Uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho, não para disseminar o bem com todos, através do heroísmo e da virtude, mas para humilhar os que seguem na retaguarda. Então, quando nós temos o talento do dinheiro, do poder, da autoridade, da força, em vez de nós utilizarmos isso em benefício dos outros, nós pisamos nos outros. É isso que ele quis dizer. Humilhamos os que estão na retaguarda, quando nós deveríamos amparar e ajudá-los a progredir. Quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens, no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino dos céus resplandecerá na terra. Igualmente, Joana de Ângeles nos traz uma lição
no mesmo caminho, quando ela nos diz que nós precisamos de um progresso não na horizontal das coisas materiais, mas na vertical das coisas sublimes que nos elevam a Deus. E que nós não devemos, nós como espíritos imortais, não devemos abandonar o nosso campo de trabalho. O nosso campo de trabalho é aqui na Terra, no nosso corpo, a nossa vida, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades. Isso é o aprendizado. E isso não se esgota. E ela nos diz que isso é um jogo de investimento. Nós estamos investindo a nossa vida, os nossos talentos aqui. E depois um dia teremos que prestar contas perante a divindade, e perante a nossa própria consciência. Desculpa. Dr. Bezerra de Menezes nos diz que nós devemos irradiar os recursos do amor, através de quanto nos cruzam a senda, para que a nossa atitude se converta em testemunho do Cristo, distribuindo com os outros consolação, esperança, serenidade e fé. Então nós não devemos permitir nunca que alguém saia da nossa presença pior do que quando chegou. Devemos ser pessoas boas nesse sentido. É igual aquela historinha do ônibus, né? Imaginemos que nós vamos numa excursão de ônibus, todos nós aqui. Chego para o ônibus ali na excursão. A gente atrasa um pouquinho, a gente chega depois de muita gente. O ônibus já tem um monte de gente sentado lá. Você não vai escolher o lugar para você sentar? Você vai olhar, não, aquela pessoa ali, acho que eu não vou sentar do lado não. Aquela ali eu vou sentar, ela é mais agradável, é uma viagem melhor. Aquela não vou sentar do lado não. E não é uma pessoa agradável, vou ficar a viagem toda, tá? Acontece isso? Acontece, normal, ser humano. Imaginemos o contrário agora. Nós entramos primeiro e sentamos. Será que alguém vai sentar do nosso lado? Então é isso que ele nos fala aqui, né? Que nós devemos espalhar o amor para que para que as pessoas que estejam ao nosso redor se sintam bem estando ali conosco. Porque a lei de fraternidade que está lá no livro O Consolador nos diz que a fraternidade, porém, é a lei da assistência mútua, da solidariedade comum, sem a qual todo o progresso no planeta seria impossível. Como diz o Gandhi, né? Olho por olho e o mundo acabará cego. Então, se todo mundo for olho por olho, dente por dente, não há fraternidade, não há amor, não há assistência mútua, o mundo não progride, o mundo fica. Então, isso que às vezes nós vemos hoje na atualidade, né? A gente vê um progresso muito grande da tecnologia, das ciências, mas nessa parte aqui da fraternidade, da solidariedade e do amor ainda falta muito para nós, como humanidade, progredirmos. Porque o amor é a lei da vida, é a lei maior. No final da existência, o que nós temos é que desenvolver o amor. Então, chegando já próximo a gente encerrar o nosso estudo, eu não vou poder deixar vocês tão à vontade assim. Vamos deixar aqui uma reflexão para incomodar um pouco vocês, para pensar durante a semana. Nós não sabemos quando o Senhor virá nos chamar às contas. Alguém sabe? Um dia? Sabemos. Amanhã podemos estar no tribunal divino, entre aspas. Podemos estar lá. Estamos preparados? Estamos preparados para isso? Tem pessoas que não gostam nem de falar em morte, né? Não me fala nesse assunto, não quero nem ouvir falar. Mas nós temos que estar preparados. É condição da vida. A partir do momento que nós nascemos, um dia nós vamos morrer. Então, nós temos que estar preparados para isso. Preparado para quando Deus chamar. Quando Deus chamar, não tem jeito, né? Quando a mãe chama, o pai chama. Fala, não, espera, daqui a pouco eu vou. O chefe chama, não, estou ocupado, estou fazendo outra tarefa, depois eu vou. Mas quando Deus chama, não vai ter jeito. Não vai ter jeitinho brasileiro. Então, nós temos que estar preparados. E o que nós temos feito com os talentos que Deus nos confiou? O que nós temos feito? É uma pergunta, né? Que nós vamos deixar em aberto. Cada um responda para a sua própria consciência. Como nós estamos empregando o nosso tempo?
a nossa inteligência, a nossa possibilidade de servir ao outro. Como que nós estamos fazendo isso na nossa vida? E o mais importante, né? O que nós temos feito com o amor de Deus? Nós não somos filhos de Deus? Na definição de João, Deus é amor. Se Deus é amor e nós somos filhos de Deus, nós temos o amor divino em nós. O que nós temos feito com esse amor que Deus nos deixou? Essas são as reflexões para deixar vocês um pouquinho incomodados aí durante o decorrer da semana. Sentir que o tempo é apenas um fio. Nesse fio vão sendo enfiados todas as experiências de beleza e de amor por que passamos. Aquilo que a memória amou fica eterno. Poesia de Rubens Alves. Lá no início eu não li a poesia do Mário Quintana. Falei que eu ia depois voltar nela. Então aqui nós temos a poesia do Rubens Alves. Então o amor é eterno. Aquilo que nós amamos vai ficar para sempre em nós. E o Mário Quintana fala que nós não gostamos muito do mundo e criamos um novo mundo, né? Então esse novo mundo que nós criamos para nós, cada um cria o seu mundo, seu próprio mundo. Mundo interno, de suas emoções, de seus pensamentos, e um mundo de convivência ao nosso redor. Então esse mundo nosso interno e esse mundo de convivência ao nosso redor vai ficar eterno, é um mundo de amor. Então essa é a reflexão que eu deixo aqui, ligando as duas poesias. Então, para finalizar, com o nosso Mestre Jesus nos abençoando, hoje e sempre, e que nós possamos levar para a nossa vida essas reflexões, de espalhar um pouco o amor no mundo, como Jesus nos deixou o seu ensinamento. Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e agradeço a atenção de todos. Obrigado.